começa a se incomodar com a pregação de Jesus, começa a se incomodar com as curas que Jesus fazia, porque a Bíblia relata que aonde Jesus passava, como foi falado, até a tristeza ela tinha que saltar de alegria. Na presença de Jesus o endemoniado ficava liberto, na presença de Jesus aquele que estava enfermo ficava curado, na presença de Jesus até o endemoniado de Gadara ficou liberto. A Bíblia diz, querido, que o ministério de Jesus foi tão poderoso, auxiliar Walter, que o ministério de Jesus aumentava cada dia mais, e era 10, e começou com 12, e foi crescendo, de 12 foi para 70, era um ministério tão grande que começou a incomodar a toda a circunvizinhança. Imagina, querido, o homem qual, aleluia, nasceu em Nazaré, que nasceu numa manjedoura, homem pobre, filho de José e de Maria, em outra hora já estava crescendo na graça e no conhecimento. O ministério de Jesus era tão poderoso que começou a parar as portas do inferno. O ministério de Jesus era tão poderoso que começou a incomodar os religiosos, aqueles que diziam que eram santos, começou a incomodar os fariseus. Mas a gente sabe, como a palavra diz, que eu e você não luta contra a carne, aleluia, nem contra o sangue. Jesus já fala, a igreja dele luta contra a sorte espiritual da maldade. Era Jesus crescendo na graça, era Jesus pregando, incomodando o inferno, era Jesus pregando por toda a Galileia, por toda a Samaria, e o inferno dizendo, temos que parar o ministério desse homem. Oh glória! Mas não sabiam os fariseus que já era o projeto de Deus, era que Jesus fosse entregue na cruz, para que eu e você estivesse aqui adorando o nome dele. Este culto sublime só aconteceu porque Jesus de Nazaré, ele desceu, aleluia, e foi entregue no madeiro, por livre e espontânea vontade, como ovelha muda, ele foi para o matadouro. A Bíblia vai dizer, querido, que antes dele, olha para cá, de caminho do Gólgota, de caminho do madeiro, do caminho da cruz, vai dizer que ele começou a orar. A oração era tão forte, pastor, é que ele começou, aleluia, a suar sangue. A oração de Jesus, a Bíblia vai dizer, querido, é que ele começou a se entristecer até a morte. A oração de Jesus era tão poderosa. Aí ele diz ao Pai, Pai, olhe para cá que isso aqui é muito forte. Certa hora ele olha para o Pai e diz, Pai, se possível, oh glória, eu sinto a graça dele aqui, aparta de mim este cálice, mas todavia